Boa noite, amigos do Instagram. Eu tenho certeza que o ringue ele não faz um campeão, mas o ringue confirma um campeão. Essa frase de Jamil Albuquerque, muito apropriada para esse momento, onde nós temos várias mulheres empresárias que estão de super-heroínas, dando conta de suas vidas e dando conta de seus negócios. E o tema da nossa live de hoje é rotina. E aí, empresária, como está a sua vida nessa confusão que está a nossa rotina, a nossa vida dentro de casa? Aproveita que você está entrando aí, ó, muitas mulheres participando aqui da nossa live. Convide outras mulheres. Ei, Tati, boa noite. Convide outras mulheres para assistir, que eu vou convidar para conversar aqui com a gente uma mulher daquelas, ó, super, super, super mesmo. Mulher Maravilha, que é a instrutora Lígia Mendes, diretora da Mastermind lá em Mariana, mineiríssima da terra do pão de queijo. Enquanto a Lígia acessa aqui a nossa live, olha ela aí já. Cheguei. Tá vendo? Até lembra a Mulher Maravilha, ó. Em homenagem a você, viu, Lígia? Peguei a minha super Obrigada. caneca, porque nesses dias de hoje nós estamos precisando Estamos de uma mesmo. energia um pouquinho a mais. Como é que tá essa Minas maravilhosa, Lígia? Minas continua linda. Hoje, depois de alguns dias em casa, eu precisei ir na rua para poder comprar algumas coisas que acabaram aqui em casa. E eu pude ver o quanto essa cidade é linda demais. E aqui em Mariana a cidade está bem vazia. E a gente vê ainda as belezas da arquitetura, de uma forma ainda melhor, né? Mariana eu Então, ainda não tive o prazer de conhecer, né? Eu tive em Ouro Preto, ó, tô aqui procurando um filtro de maquiagem, mas não tô achando. Já estive em Ouro Preto. A Mariana eu ainda não conheço, tem que ir comer um pão de queijo com você. está convidadíssimo. A cidade é linda, você vai E gostar. o Augusto já foi dormir? Ainda não, tá jogando bola com o Ah, papai. Talvez vocês escutem daqui a pouco algum chorinho ou alguma gargalhada ali fora. o que é muito apropriado para o tema que nós vamos tratar hoje, né? O Gilson entrando. Ei, Gilson, boa noite, meu amigo, instrutor lá de Linhares. A gente tem aqui a instrutora Daiane Selle também, aqui de Mariana, Ei, acabou de Daiane, entrar. bem-vinda. Que bom, que bom. Aproveitando, é 9 horas da noite, Lígia. Tem outro horário para a gente fazer live, Lígia? Olha, o nosso cronograma de live tem que ser muito bem estruturado, né, nesses dias. Porque o trabalho em casa exige uma organização muito maior do que quando a gente está indo para a rua e fazendo nosso trabalho externo, né? Então eu É, acredito que nesse horário agora ficou melhor do que as nossas lives da hora do almoço que a gente fazia alguns meses não é? atrás. Não é? Na hora que as crianças estavam na escola, na creche. Eu quero Exatamente. aproveitar as mulheres todas que estão entrando aqui na nossa conversa para aproveitar e comentando as dificuldades de rotina que vocês estão tendo agora. A adaptação, para a gente poder ir comentando. Em cima um pouco da nossa também, né, Lígia? A gente teve... Lígia e eu fazemos parte da Fundação Napoleão Hill aqui no Brasil, ela em Minas e no Espírito Santo. E como nós somos uma empresa muito grande, né, somos 200 instrutores, fizemos um alinhamento quando iniciamos a quarentena, né, no Brasil todo, e recebemos algumas orientações importantes do nosso presidente. Imagino que todos que estão assistindo já saibam que a gente trabalha com desenvolvimento de lideranças, e a liderança mais desafiadora nesse momento é a autoliderança, né, Lígia? Com certeza, viu, Ju? A gente está vivendo um momento que os papéis eles estão muito interligados a ponto de ficarem até confusos se a gente não toma cuidado, não é? Porque Aham, nós, enquanto mulheres, eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente vai acabar se identificando com isso também, mas quando a gente está em casa, o nosso olhar é muito global. Então a gente aham, está focado no trabalho, mas a gente percebe uma necessidade da casa ali, uma necessidade do filho ali. Então aham. manter toda essa concentração, manter tudo em ordem nesses tempos exige uma organização mental muito grande, né? É. Senão a E um gente se autocontrole perde. incrível também para a gente poder manter aquela rotina, né?
Aqui a gente, o André, o André, meu marido, ele é uma peça-chave numa equipe de tecnologia de uma grande escola aqui do Espírito Santo. Então, ele precisa estabelecer um horário fixo para atender as demandas de tecnologia lá, que era uma escola que não era EAD e, de repente, ela virou EAD. Né? E em 3 dias, a escola virou uma escola de ensino à distância, com equipe trabalhando no home office. Né? Então, foi uma exigência muito grande da equipe de tecnologia. E, por outro lado, eu também tinha uma necessidade muito grande de estabelecer uma rotina, porque a gente tem uma equipe na Mastermind que depende, né, de orientações. Como é que tá aí para você? Essa é uma boa pergunta, Ju. Hoje, inclusive, nós fizemos uma reunião pela manhã e eu nunca na minha vida usei tantas vezes, numa mesma época, ferramentas de chamadas de vídeo e Aham, encontros online, né? Eu não tinha habilidade com isso. Eu acredito que essa vai ser um dos benefícios desse período para mim, aproximar mais da tecnologia, né? E hoje aham, pela manhã a gente teve uma reunião com toda a equipe de Minas. Minas Gerais, só para que as pessoas entendam, a gente divide o nosso campo aqui de atuação em 3 regionais, que é a Regional Centro-Leste, Centro-Oeste e Centro-Sul. E a regional que eu coordeno é a Regional Centro-Sul, que engloba Belo Horizonte, inclusive. Então, é a maior cidade do estado que está sob a minha responsabilidade da equipe que trabalha lá. aham, Então, assim, essa condução, hoje nós estamos em 6, 7 cidades em atividade ao mesmo tempo, né? São muitas turmas que estão interrompidas, né? Que estão aham, paradas, turmas que se formaram há pouco tempo e turmas que estavam para começar nesses aham, dias aham. e que não começaram. Então, a dinâmica de energizar a equipe, de conduzir a equipe, mas para que eles também possam estar sempre em contato com essas pessoas, alimentando os nossos participantes de ferramentas, de conteúdo, de técnica, porque quando tudo passar, a gente vai voltar de onde a gente parou, né? E É muito isso mais mesmo. fortes. Eu acredito nisso, eu acredito que a gente volta fortalecido. Inclusive, eu quero compartilhar com vocês, deixa eu pegar minhas anotações aqui, porque eu fiz uns deveres de casa, algumas sugestões que nós recebemos, nós como os instrutores recebemos do nosso presidente e que são completamente fundamentadas em cima de toda a história do Jamil. Porque para você que até hoje, né, nós já passamos aí um pouquinho mais de uma semana, a gente já está aqui em casa, a gente está fazendo o home office já tem 11 dias. Então, para você que já está aí fazendo uma semana que está em casa e ainda não conseguiu se acertar na rotina, a coisa não está fluindo bem, vou passar aqui 4 diretrizes fundamentais para você pensar e a gente comenta em cima de cada uma. Pode ser, Lígia? Que aí você fala como você Pode. está fazendo na sua, eu falo como eu estou fazendo na minha. E assim eu espero a gente poder ajudar. O Danilo falando que mandou convite para 479 pessoas. Isso aqui é marido, hein? Tá vendo? Marido e sócio. Joga a bola com Augusto, ainda administra a empresa e ainda convida quase 500 pessoas para poder assistir a live. Assim, se depender do Danilo, a gente empata com a live do Jamil. É, exatamente. Obrigada aí, Danilo, pela força, viu? Então, a primeira orientação, e que ela está presente em toda a filosofia do Napoleão Hill também, é manter a rotina, porque a rotina ela alimenta o nosso mundo interior. Né? Se a gente mantém as atividades o mais próximo possível de como elas eram antes da gente fazer o home office, a nossa vida parece que continua rodando, mesmo que numa intensidade um pouco menor. Aqui eu não consigo trabalhar hoje a mesma quantidade de horas que eu estava trabalhando antes, Lígia, mas eu tenho percebido mais qualidade na hora trabalhada. Porque o André, ele trabalha de 8 até 1 da tarde, e nesse horário eu fico com a Jasmine e adianto a rotina de casa, né? E aí, 1 hora eu começo as minhas atividades e vou até às 7, mais ou menos. E nesse horário ele fica com o Jasmine. Jasmine tem 3 anos, né? Os amigos que estão online me conhecem. E uma criança de 3 anos, ela consome todo o seu tempo disponível, né? Sim. Então, tem que fazer a atividade da escola, tem que fazer
outras atividades que distraem e que incentivem também. E à noite a gente tem que dar conta da nossa vida pessoal, né? Então tem alguns telefonemas, cuidar da família, ainda tem alguns serviços de casa para dar conta, ler, estudar, descansar, se cuidar, né? Então eu tenho agido assim. Como é que tá aí para você? Olha, a gente foi adaptando no meio do caminho, sabe? A primeira coisa que eu pus na minha cabeça é que esse período em casa, né, seria muito proveitoso, até porque eu e Danilo muitas vezes estamos em cidades diferentes, isso é muito comum. Aham, Ele aham, costuma passar metade da semana em Juiz de Fora, metade, aos finais de semana ele vem para casa. Então vamos aproveitar esse momento para a gente manter uma rotina, mas que não seja uma rotina excessivamente rígida, sim, porque o nosso bebê é um pouquinho mais novo, né? O Augusto tem 1 ano e 11 sim. meses. É. E ele resolveu recentemente que ele não dorme mais durante o dia, sabe? Ele cismou que agora ele é adulto e só dorme à noite. Então ele passa o dia todo acordado. Nós não temos agora nesses dias a ajuda da nossa funcionária que Uhum. trabalha com a gente, está em casa. Então nós estamos nos organizando com o pensamento de que um sempre tem que ficar com ele, não é? É, Porque ele é muito pequeno, sabe fazer muitas coisas e não tem noção do perigo. Mas a gente exatamente. aqui em casa a gente não estipulou turnos, nós estipulamos por tarefas. Então Aham, a gente tem determinadas atividades para fazer durante o dia e quais atividades são prioridade para você, quais são prioridade para mim. Então a gente faz um planejamento do dia, e a gente entrou num acordo, está muito legal. Eu acredito que nessa hora a parceria entre o casal precisa estar muito alinhada, né, aham. Juliana? Porque é meio que um senso comum aí, a gente fala nas nossas lives sobre liderança feminina, que acaba que Isso. a responsabilidade do lar é vista até pelas próprias mulheres como sendo a responsabilidade dela, Aham, né? aham, Sendo que todo mundo mora na casa, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa vestir aham, roupas limpas, né? E, aham. e todo mundo precisa trabalhar. Então a Sim. gente sentou, conversou, olha, algumas atividades de casa eu vou fazer, algumas atividades de casa você faz, né? E tem algumas que não vão ser E feitas. que não vão ser feitas. Aceita que dói menos, né? Exatamente. E algumas coisas do trabalho precisam ser comigo e outras precisam ser com você. Então a gente fez um alinhamento de expectativas, né, de como que vão Aham. ser esses dias aqui, para que eu não fique frustrada e nem ele, e não fique com aquela sensação de que um está mais sobrecarregado que o outro, né? Acho que você tocou no ponto-chave, né? O planejamento em casal, ele é fundamental nesse momento, porque às vezes há uma tendência de dizer, o meu é mais importante, o seu pode esperar, e na verdade os nossos anseios profissionais, eles são, a medida deles é interna, né? Eu sei o quanto o meu trabalho é importante para mim, e a outra pessoa sabe o quanto o trabalho dela é importante para ela. Não me cabe julgar isso, cabe a gente fazer essa negociação. Aqui em casa nós conseguimos estabelecer os horários, porque foi possível com a equipe dele lá, né? Então ficou um tanto mais fácil assim. Mas eu tenho que confessar que tem algumas coisas que eu gosto de fazer e que eu acordo bem mais cedo para poder dar conta, né? Eu acordo 5, 5 e meia, para eu poder seguir a minha rotina matinal de meditação, de leitura. Então, isso tem sido um desafio para mim, porque já estava fazendo há alguns meses, desde o Natal, e como o meu tempo ele está sendo usado com muito mais qualidade, eu tenho me sentido mais cansada também. Uhum. Então, acordar tão cedo quanto acontecia antes tem sido um desafio muito grande para mim, né? Você vê que são 9 horas, eu estou com um olhinho de quem já deu a hora de dormir, porque o Passou o tempo prazo. ele está intenso, né? As conversas. E você citou um outro ponto fundamental. Nós estamos adaptando a uma nova forma de trabalhar, uma forma de trabalhar digital. A gente não tem aquela energia da outra pessoa, porque a gente acredita nisso, né? Que uma pessoa próxima a outra, a gente troca energias. E aí a gente se energiza durante o dia. E no digital essa troca ela não existe, né? Então é natural a gente estar se sentindo um pouco mais cansado também depois de uma agenda intensa, né? A gente que fala muito. É, eu fico pensando assim, muito na presença das crianças, né, no entorno disso tudo. Porque como a rotina também delas está muito diferente agora, né? É,
por exemplo, eu não fico muito tempo no celular perto do Augusto. Eu não gosto. Eu e Danilo, a gente tem um combinado aqui de não Sim. ficarmos muito tempo perto de celular quando o Augusto está conosco. Mas a Aham. gente trabalhando, por muitas vezes eu preciso estar com o celular na mão Sim. perto dele, né? Às vezes eu preciso estar com o computador ligado e ele é bonzinho, ele fica com os brinquedos, fica lendo e tudo. Então, essa coisa do mundo digital está muito mais presente também agora aos olhos dele, Aham. né? E antes eu tinha uma postura muito rígida com normas e eu aprendi até com uma página que eu gosto muito chama Criação Neurocompatível, eu gosto muito dela, que nesse momento agora a gente vai ter que ser também flexível até É. com isso, A não gente tem que é? se reaprender, né? Você como padrão um deve ficar desesperada com isso, né? Eu ficava mais, sabe? Agora eu aprendi a entender que a gente vai ter que ser um pouco mais flexível com algumas Sim. coisas, não é? E que as crianças também nasceram num meio onde a tecnologia existe de uma forma muito acessível e que, embora eu não queira que ele fique o tempo inteiro no celular e ele não fica, mas em alguns momentos ele vai precisar me ver, né? Fazendo É, isso, vai precisar me ver trabalhando no computador. sim. E vai aprendendo desde cedo que existem outras formas de interação, né, com as pessoas. Sim. Está vendo a vovó pelo WhatsApp, fazendo uma Eu ia chamada de comentar isso vídeo, agora. vendo a madrinha pela chamada de vídeo, né? Então a Aham. gente está se adaptando com essa tecnologia, inclusive com relação a ele, que para mim é a grande novidade do momento, né? É. Eu tento privá-lo assim o máximo que eu posso, embora eu não consiga muito, mas tento pegar leve com isso. Aí vai ser a nossa habilidade de pais, para os pais que estão aí ouvindo, né? De ensinar a criança o discernimento, né? A Jasmine aprendeu a jogar videogame agora, né? E aí, se deixar, ela joga videogame a tarde inteira. Então, a gente, como pais, tem que limitar, não é meia hora só. A Erika está comentando aqui que o Henrique está super nervoso. O Henrique, o menino dela, né? A Gracinha tem 5 anos. E muito ativo, muito ativo. E ele gosta muito de brincar. E ela está lá nos Estados Unidos, né? Nossa sócia de lá. E também enfurnado dentro de casa, né? Então, imagina como que deve ser a administração disso lá. A Fernanda contando que de home office trabalhando mais que trabalhava no trabalho. Já ouvimos muitos desses relatos, Fernanda. Então, para você que chegou agora, anota aí a primeira dica para você conseguir ter a cabeça no lugar, se manter com a mente sã, é manter uma rotina o mais próximo possível da sua real rotina, adaptada à realidade que Opa, você tem hoje. E perfeito. uma dica simples se seu filho estuda à tarde você estuda com ele em casa. Se seu filho estuda de manhã, pela manhã você faz atividade de escola com ele para ele poder se manter na rotina, né? Tentar o almoço no mesmo horário, que depois a volta vai ser mais tranquila. O segundo ponto é manter a casa limpa, olha isso. E a justificativa quando a gente mantém o nosso ambiente limpo, e aqui nós não estamos falando exclusivamente de limpeza, nós estamos falando de organização, né? Manter as coisas em ordem. A gente consegue manter a cabeça em ordem também. São poucos os seres humanos, são os padrões 3, que conseguem se manter produtivo num ambiente desorganizado. Os demais têm dificuldade com isso. Sim, sim. Então, Eu tenho manter. bastante dificuldade. Não, eu não consigo, não faço nada se estiver tudo zoneado, não tem, eu fico completamente perdida. Então, ter um horáriozinho para dar aquela organizada na casa de manhã, ter um outro horário para dar aquela organizada na casa à noite, separar as tarefas, né? Aqui a gente tem um combinadinho, o André ele cuida da cozinha, ele cozinha e arruma a cozinha. E eu cuido dessa organização da casa, e quando a gente vai fazer um limpezão assim, a gente divide. E aí a gente deixa isso para o final de semana, né? Então, quando a gente mantém a casa limpa, a casa organizada, a nossa cabeça funciona melhor também. E vamos combinar que esse não é o momento para a gente ficar arrumando confusão por conta de toalha molhada em cima da cama, né, gente? Com Não, toda não dá, certeza. né? Não dá. Então, anotou aí, gente? Ó, manter a casa limpa para que a cabeça fique em ordem também. O Wallace é nosso amigo aqui de Mariana, perguntando se Danilo tá arrumando a casa. Wallace, eu vou te mandar uma foto de hoje, né? Danilo é super parceiro, a gente tem um diálogo muito positivo dentro de casa e ele tem
né, contribuído, né, dividido as tarefas de Aham. uma forma muito justa nesses dias que Ai. estamos em casa. Alguém daqui a pouco comenta, ai meu Deus, se a minha esposa vê isso. Mandar um beijo É, para Giovana Pellegrini, lá de Linhares, que está aqui mandando um hello. Jorge Mello, nosso sócio lá dos Estados Unidos. A Jaque falando que organização é vida, e vindo da Jaque, a gente tem que acreditar mesmo, porque ô bichinha boa para botar ordem nas coisas. Ah, que bom o comentário de vocês, viu? O terceiro ponto. Ó, Jacira entrando, que beijo para você, Jacira, que saudade. O terceiro ponto é comunique-se dentro de casa, bata papo, para poder manter assim a sanidade mental, né? Porque às vezes a gente fica confinado, tá aqui, mesmo que você possa dar uma voltinha lá embaixo, no nosso caso a gente mora em apartamento, mas bater papo, jogar conversa fora, abrir uma cervejinha, você tá, para quem, no nosso caso, que casal com filho, né? Às vezes fica parecendo que como a gente está junto o dia inteiro, a gente conversou o dia todo, mas na verdade não. Eu trabalhei no período, ele trabalhou no outro período, e hora nenhuma a gente teve tempo para bater esse papo. Então, no finalzinho do expediente, é bom, né? Dá para fazer, Lígia? aqui eu tenho um desafio, porque eu sou uma pessoa que tem sono mais cedo. Eu Aham, durmo em torno aí de umas 11 horas, é o horário que eu já sinto sono e sinto vontade de dormir. Às vezes umas 11h30, mas antes de meia-noite, sempre. aham, E Danilo é uma pessoa que dorme muito tarde, então ele vai aham. dormir por volta de 1h30, 2 da manhã, às vezes até mais. Né? Então a Nossa, gente. E é rotina, ele tem necessidade, pouca necessidade de sono. E eu tenho muita necessidade de sono. E muito assim, eu preciso dormir pelo menos umas 7, 8 horas por noite para me sentir bem, e ele com umas 4, 5 horas está bem. Então aham. a gente, não é todo dia que a gente consegue, mas a gente vem cuidando de, sempre que o Augusto vai dormir, o Augusto dorme lá pelas 10, a gente tirar ali pelo menos um tempinho para ver um filme. O filme às vezes não dá porque o filme é longo, mas Você nem que dorme seja antes, né? É igual eu a durmo, mim. A mesma coisa mas acontece comigo. um episódio de uma série, ou a gente vai comer alguma coisa, e sem falar de coronavírus, sem falar dessa situação toda, né? Vamos mudar o foco da nossa conversa para que a gente possa se fortalecer também energeticamente, né? Para que a gente É, esteja mais equilibrado diante de tudo isso que isso. está acontecendo, né? Isso é muito importante. Então, aí já fica a dica, gente. Você tá sem bater um bom papo com o cônjuge, aproveita hoje, ó, são 9h24. Se tiver uma cervejinha em casa, faz uma bebidinha, aproveita, dá uma relaxada, porque isso é fundamental para que você esvazie o estresse, né? Você está trabalhando longe da sua equipe, nós que somos mulheres, a gente tem um nível de comprometimento com as metas muito alto, a gente se cobra muito, a gente sabe que isso é assim mesmo, porque tem uma carga, uma história, né, Lígia? E a gente, quando se propõe, a gente não tá para brincar nesse negócio. Então, as horas que você está conseguindo trabalhar, eu tenho certeza que você está se sobrecarregando também, você está puxando mais. Então, você precisa dar essa desestressada, precisa dar essa equilibrada, porque amanhã é um outro dia e amanhã a gente tem que, né, juntar as nossas equipes. A nossa cabeça ela tem que estar boa para poder dar boas diretrizes, né? E então é fundamental que você tenha esse momento de relax, se permitir isso, descansar. Alguém perguntou assim se é possível para um 8, cadê a pergunta A aqui? Maiara de Foi Belo a Maiara. Horizonte, Qual que foi a pergunta? a Maiara de Belo Horizonte fez enneagrama Ah, comigo lá. dica para um Ela, padrão 8 não surtar nesse confinamento. Maiara, eu posso conversar horas com você sobre isso, porque eu sou um padrão 8 e hoje cedo eu atendi uma querida amiga empresária que também é padrão 8 e nós estávamos conversando justamente sobre isso, como um 8 não surtar nesse momento. É possível porque um 8 tem um pouquinho de 2 e quando a gente cuida da nossa família a gente se sente bem. E se tem uma coisa que a gente sabe fazer é otimizar o nosso tempo. Então, se a gente usa essas duas forças, fica tudo muito bem. Acho que tem uma habilidade que ela fica um pouco prejudicada, que é de juntar gente. Mas aí o que você faz? Marca um happy hour no Zoom. Aqui nós fizemos isso, saímos até no jornal. Eu, Érica, Diógenes, mais o Marcos Lima, olha lá de só. Santos, Maurício Tomé e André, cada um pegou sua cervejinha
e fizemos um happy hour no Zoom e saímos no jornal aqui. A Andréia, que é nossa assessora querida de imprensa, está aqui assistindo e falando, é nós. É nós, porque nós já estamos com um agora marcado para fazer um encontro de músicos. Cada um com Opa! seu instrumento em casa, tocando. Então é possível se divertir na atual conjuntura? É. E é bom que isso já me dá aqui o gancho para falar o quarto ponto, né, Lígia, que foi a orientação de Jamil para nós, que é mantenha o bom humor. Porque o bom humor, ele areja a mente. O bom humor, ele faz a gente manter-se um pouco mais do lado, a vida vai dar certo, né? Olhando um Sim. propósito. Fala um pouquinho de bom humor para nós aí, Lígia. O legal disso, alguém está perguntando aqui o que é padrão 8. Ah, Eu sim. já vou aproveitar e explicar, porque eu vou falar do padrão 7. Aham. Essa Ótimo. questão dos padrões, para quem está ouvindo a gente, existe um treinamento no Mastermind chamado Mastermind Enneagrama Vitruviano. Nesse programa, nós mapeamos as características da personalidade das pessoas. Isso é com base numa filosofia milenar. Essa filosofia se pressupõe que as personalidades são, de certa forma, previsíveis. Então, se eu já sei qual é o padrão de comportamento, né, de que maneira aquela pessoa se comporta de forma padronizada, eu consigo prever algumas reações, eu consigo saber de que forma me comunicar com ela ou de que forma liderar, né, de uma maneira mais eficiente. Então, é uma metodologia que quem não conhece ainda, quem for do Espírito Santo procura a Juliana, quem for de Minas me procura, que a gente vai explicar com mais calma para vocês. Mas é um treinamento que fala de personalidade. E eu tenho um padrão 7 em casa, que é uma pessoa que tem esse bom humor natural, né, Ju? Uhum. Traz esse toque de leveza, que é muito diferente do meu padrão, que é um padrão 1. Então ele traz esse toque de leveza o tempo inteiro para o ambiente, isso me ajuda muito, me faz ficar mais leve, sabe? E uma dica que eu posso trazer também nesse tópico, eu imagino que quem está aqui são pessoas que têm o hábito da leitura, mas eu, por exemplo, leio muitos livros técnicos na área de liderança, de Sim. comportamento, é uma leitura mais focada no nosso negócio. Até para manter essa mente mais arejada com outros assuntos, é importante Aham. ler outras coisas, né? Sim. Buscar outros tipos de leitura. Uhum. Se você gosta de romance, lê um livro policial, lê um livro de outras coisas, né? Isso faz a nossa mente ficar mais leve também. Às vezes a gente está focado só naquela leitura do trabalho e eu acredito que é um bom momento para a Sim. gente diversificar um pouco, né, agora. É, com certeza. E aí, respondendo a pergunta da Maiele, né? Maiele que falou? Acho que foi Maiele. Acho Esse que padrão, sim. o padrão 8 é um padrão que ele é muito ativo, ele tem muita energia, né? Ele quer fazer muita coisa, né? Então, você ficar igual, a gente fala aqui no Espírito Santo, a gente tem uma expressão que é siri na lata. Você já viu um siri dentro da lata? Ele fica louco. É um padrão 8 confinado dentro de casa. Assim. Assim, as franquias da Mastermind, todas elas têm a cultura de uma consultoria cortesia. Se você ficou interessado no assunto, pode fazer contato com a gente aqui pelo direct. Eu vou deixar meu número também, Elígia, se quiser, deixa o dela. E, obviamente, que nesses dias nós estamos fazendo isso online, tá, pessoal? Sim. Então, o bom humor ele é fundamental, porque não dá para ficar implicando com tudo, não dá para ficar tendo rusga de casal, porque o nosso temperamento ele vai dar uma pioradinha nos próximos dias. É natural isso, né? E se a gente não levar com bom humor, a gente não equilibra essa balança. E daqui a pouco os advogados da área de família vão estar cheios de trabalho. E a gente não quer isso, né? A gente quer que as pessoas permaneçam juntas e que os advogados de família tenham outros trabalhos Sim, sim. muito importantes também, mas esse não, né? Esse não. Vamos sustentar as famílias juntas, porque é um momento que nós precisamos de muita união. E para quem já queria há muito tempo, um tempo com a família, ganhou essa oportunidade aí da vida, né? Não foi, não eram os sonhos de todos que fossem dessa forma, mas já que acontece assim, vamos ter um bom humor e fazer desse limão uma limonada, vamos ser mais otimistas e ver como é que eu posso sair fortalecido de tudo isso, né, Lígia? Sim, estão me perguntando aqui como que é o padrão 1. Ah, você não Não dá pra falou, gente né? ficar falando muito assim, porque o nosso tempo é curto, mas o padrão 1 é de pessoas que têm
um alto nível de exigência, uma autocrítica muito intensa, pessoas muito perfeccionistas, extremamente organizadas e elas são muito exigentes consigo, mas também muito exigentes com o outro, né? E essa rigidez do padrão 1, muitas vezes, num momento que as coisas fogem do controle igual agora, pode se tornar um desafio, né? Tenho me É isso exercitado mesmo. muito. Tá aí para provar que a gente não tem controle de nada, né? Aliás, Sim, nós temos controle do que está aqui dentro, né? Daqui para exatamente. dentro a gente controla, se a gente decidir isso. Então você que é mulher empresária, sabe que a gente tem um papel aqui de negócio, mas a gente também tem um papel de dar essa liga, de dar essa leveza, de ajudar a equilibrar as coisas dentro de casa, a dar um apoio, que às vezes a mulher tem uma resistência emocional maior, tem uma capacidade de mudar de ambiente, de circular entre as coisas. A gente precisa usar isso a favor da nossa família nesse momento e a favor do nosso negócio também, né? Entender que essa habilidade nossa de resiliência, ela está sendo muito exigida e que a gente precisa realmente utilizá-la bastante, né? E aí, Sim, para todo mundo que quiser, pode vir tomar um café mastermind com a gente, né? Com cautela, sim, com ação, com fé e com esperança de que nós vamos sair fortalecidos e que isso tudo vai terminar em breve, né? em breve. Com fé em Deus, vai sim. Ô, Lígia, que delícia bater um papo com você. Nosso tempo já chegou lá na. Eu tinha um monte de coisa para falar e a gente já falou meia hora. Nós vamos ter que marcar outra. Mas eu já quero deixar Vamos aqui a sim. sugestão para a mulherada que está assistindo. O livro Quem Pensa Enriquece para mulheres e para os homens também que presenteiem as suas esposas com esse livro da Sharon Letcher. Ela teve autorização da Fundação Napoleão Hill para escrever essa versão do Quem Pensa Enriquece só para elas, né? Um livro maravilhoso, a gente já citou ele várias vezes na vida, é ótimo, nas lives. E também aqui do livro Atitude Mental Positiva, do Napoleão Hill, que é o que vai sustentar a gente bem nesse período, tem uma frase aqui que ele diz assim, ó, cada adversidade tem a semente de um benefício equivalente ou maior para aqueles que têm atitude mental positiva. Então você teve aí 4 dicas para poder passar bem esse período. Só recapitulando, manter a rotina, manter a casa limpa, em ordem, comunicar-se dentro de casa, bater papo e manter o seu bom humor. Utilize essas 4 coisas, você, mulher empresária, no seu negócio, na sua casa, e você vai passar melhor, né? Essas semanas que ainda vêm por aí. Sim, exatamente. Obrigada mais uma vez pelo convite. Às vezes eu estou conversando com você aqui, é tão gostoso que eu até esqueço que a gente está falando para um monte de gente. Não é? Então é A muito gente fica bom. cheio da intimidade aqui, né? Ai, meu Deus. Exatamente, mas a sua presença é muito agradável, eu gosto muito mesmo de conversar com você e que nas próximas lives a gente traga outras dicas para as pessoas passarem da melhor forma por esse tempo e saírem ainda melhores do que já são. Ah, vamos sim. Você aproveite, vocês todos que estão assistindo a gente aí. Essa semana a gente tem muitas lives em todas as franquias da Mastermind. Nós estamos todos muito empenhados em ajudar todas as pessoas a manter a atitude mental positiva. Então fica ligado no Instagram da Lígia, no nosso aqui Mastermind Prosper, também o do Jamil Albuquerque, que está fazendo lives maravilhosas, o do Jairo Ferreira, Rafael Medeiros. A gente vai divulgar aqui a nossa programação, junto com a dos colegas também. E pode ter certeza que nós estamos todos empenhados em ajudar o máximo de pessoas que nós pudermos. Obrigada, Lígia. Muito, muito, Eu que muito mesmo, agradeço. viu? Vai Obrigada a deixar nos todos comentários o seu vocês. telefone? Ah, já tinha esquecido, tá vendo? Graças a Deus você tem um padrão 1 do seu lado, é uma maravilha. Eu vou deixar o E meu aqui também. Caso alguém queira saber de enneagrama aqui em Minas Gerais, é só isso, me chamar. Prontinho. ótimo. Obrigada, um beijo para todos. Beijo. Fiquem com Deus. Com Tchau, tchau. Deus.